Bem, bom dia. A gente vai finalizar aqui a parte de meliponicultura e na quinta-feira agora a gente começa a parte de apicultura, tá bom? Para finalizar toda essa parte de meliponicultura, a gente vai falar sobre o mel, né? Quem cria abelha sem ferrão não cria só para ter ela bonitinha lá no seu quintal, lá no seu sítio. Existe um motivo para isso, né? Além do motivo ecológico, existe também o motivo principal, que é a produção de mel, né? O consumo de mel, seja um consumo para pessoal ou para um aproveitamento comercial. Tá? Então, vamos ver algumas questões acerca desse mel de abelhas sem ferrão. Então, a gente vai ver uma definição, vamos ver algumas características físico-químicas, onde é que se coleta esse mel, como é que se coleta esse mel, como é que a gente conserva esse mel, tá? Que ele é um pouco diferente do mel de abelhas com ferrão, e como a gente faz essa invase, né, e a rotulagem para venda posterior. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, gente, é que por muito tempo e até hoje não existe uma legislação federal, tá, que, que designe a qualidade, como é que deve ser feito todo o procedimento operacional padrão para coleta, para o invase, para comercialização desse mel, tá? Isso não existe. O que nós temos, tá, e aí fazendo umas pesquisas para essa aula, é que no ano passado, no dia 22 de novembro, a Deparar, né, que é o nosso órgão de defesa agropecuária do Estado, ela lançou uma portaria, a número 7554 de 2021, onde ela normatiza, tá, onde ela regulamenta a identidade e a qualidade do mel de abelhas nativas sem ferrão no estado do Pará. O que nós temos hoje no Brasil são diversas legislações muito semelhantes entre si, só que a nível estadual. Então, cada estado regula o que é um mel de abelha sem ferrão, como ele deve ser processado, como ele deve ser comercializado, como é que ele deve ser, quais são as características que ele deve ter. Tá? Nós não temos uma legislação única a nível federal que regule isso. Tá? E durante muito tempo, para se trabalhar com mel de abelhas sem ferrão, utilizou-se a legislação que existia para abelhas com ferrão. Tá? Só que o mel de abelhas com ferrão é muito diferente do mel de abelhas sem ferrão, tá? Pelas características próprias que tem essas abelhas no método de produção, né? Se você comparar uma abelha com ferrão, ela produz mel em favo, uma abelha sem ferrão produz mel em potes, né? O mel de abelhas sem ferrão é mais aguado, né? Tem um conteúdo maior de água. O mel de abelhas com ferrão é menos aguado, elas produzem um mel com menos de 20% de umidade, né, de teor de água, já as abelhas com ferrão produzem um mel com mais de 20%. Então, não é adequado você seguir a legislação de um tipo de produto para um produto de uma abelha que produz um mel totalmente diferente, que são as abelhas sem ferrão. Uma outra coisa também que a gente tem que considerar é que as abelhas com ferrão, elas são mais ou menos uniformes, né? Existe um padrão na sua produção de mel, não são muitas espécies como existe na de abelhas sem ferrão. Então, o mel que essas abelhas com ferrão produzem é muito padronizado, é muito semelhante, né? Independente da região que elas estão produzindo. O que diferencia é o tipo de flor que ela vai coletar lá, o material. Isso vai dar aquela característica diferenciada para o mel, mas nas suas características mais gerais, eles são muito semelhantes. Enquanto que com as abelhas sem ferrão, o mel é muito diferenciado em cor, em sabor, em textura, tá? Porque são diversas espécies que estão produzindo aí o seu mel, né? E com certeza elas não produzem uma igual à outra, tá? Então, nós temos uma regulação que foi publicada no Diário Oficial do Estado no ano passado. Eu vou colocar esse material para leitura de vocês, são 3 páginas apenas, tá? De material, de regulamento, e esse regulamento ele ainda vai ser
Como eu ia falando, gente, esse regulamento com certeza ainda vai ser bastante atualizado, ainda vai ser bastante alterado, bastante aprimorado, justamente porque é uma regulamentação inicial. À medida de que a cadeia produtiva do mel de abelha sem ferrão for crescendo, com certeza absoluta, novas questões vão surgir, né, questões não pensadas agora, que vão precisar de uma regulamentação, de uma norma técnica, para continuar o desenvolvimento da cadeia. Então, eu peguei a definição de mel, tá, desse regulamento, dessa regulação técnica, e lá dentro diz o seguinte, que o mel de abelhas sem ferrão é um alimento natural produzido pelas abelhas da tribo Meliponidae, tá? Lembrando lá daquela classificação zootécnica, tá? Aquela classificação científica dessas abelhas. Tá? A partir do néctar das flores ou de exudatos procedentes de partes vivas das plantas, ou seja, líquidos que são excretados pelas plantas. Tá? Então, qualquer tipo de material que as plantas elas secretam pode ser utilizado pelas abelhas para a composição dos méis, tá? E aí, como cada abelha vai coletar essas secreções diferentes, o mel ele vai ter características diferentes também. Que as abelhas coletam, transportam, combinam com substâncias específicas próprias, desidratam, armazenam e deixam maturar em potes de cera nas respectivas colônias. Então, dentro dessa normativa técnica, dentro dessa regulação técnica, isso é um mel de abelha sem ferrão. Tá? É isso que faz um mel de abelha sem ferrão. Com relação às suas características físico-químicas, eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Eu apenas fiz um print de lá desse regulamento técnico e coloquei aqui. Então, para ser considerado um mel de abelha sem ferrão no estado do Pará, nós temos que, esse produto ele tem que atender a esses padrões de maturidade, de pureza e de deterioração. Como é que o produtor vai saber se o seu mel ele atende a todas essas características? Ele vai pegar uma amostra e vai mandar para uma empresa especializada, né, em análise de alimentos, e essa empresa ela vai fazer todas as análises lá que são possíveis e vai dar o resultado. Então, o resultado daquele produto, daquele mel, ele tem que se encaixar dentro desses parâmetros, tá? Então, hoje, no estado do Pará, nós temos um parâmetro para aquilo que é um mel de abelha sem ferrão, tá? E aí aqui entra a questão. Esse aí é o parâmetro geral, tá? São os parâmetros gerais. Pode haver alguma abelha que no futuro se descubra que produz um mel um pouco mais diferenciado? Pode. Então, legislações específicas vão sendo produzidas à medida que houver necessidade, né? Porque se o mel de alguma abelha sem ferrão foge ao padrão que está estabelecido legal, sendo que você não fez nada para alterar aquele produto, então é necessário uma legislação específica. Mas, no geral, no global, os méis de abelha sem ferrão vão se encaixar nesse padrão de maturidade, de pureza, de deterioração. Você tem como saber isso olhando? Não, tem que mandar para análise em laboratório. Vamos falar aqui sobre os locais de coleta, tá? Eu tenho lá meu meliponário, eu tenho as minhas caixas, ele está produzindo. Eu estou produzindo para quê? Para consumo pessoal? Ok, você não precisa se preocupar tanto com determinados padrões. Agora, você está produzindo para quê? Para comercializar? Você já tem que começar a pensar em atender a legislação, porque você, se não atende a legislação, numa fiscalização, seu produto é apreendido, o seu meliponário ele é interditado, você pode receber multas, enfim. Vai dar um transtorno, uma dor de cabeça para você. Tá? Então, existem alguns locais de coleta possíveis. Continuando, gente, a gente tem alguns locais de coleta, tá? O primeiro local de coleta que a gente pode fazer esse mel, que é o mais, assim, exigido, né, nas diferentes regiões, é o entreposto, também chamado de Casa do Mel. Que, basicamente, é uma construção com instalações adequadas, com equipamentos adequados para você fazer essa coleta do mel.
qual é o grande problema desse tipo de exigência, tá? É que, na maior parte das vezes, quem produz, na verdade, a maior produção, ela é feita por pequenos produtores, por comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, e na maior parte das vezes essas comunidades, tá, esses povos tradicionais, eles não vão ter recursos para construir uma casa do mel, tá? Então, uma grande questão para quem trabalha com meliponicultura, para quem estuda meliponicultura, é que as exigências legais, elas podem, na verdade, se tornar um empecilho para a comercialização do mel por essas comunidades tradicionais, por esses povos tradicionais, tá? Justamente porque isso demanda custo, demanda uma certa soma de investimento que essas comunidades, às vezes, não têm capacidade de fazer, apesar de serem elas as maiores responsáveis pela produção de mel de abelha sem ferrão no Brasil. Tá? Hoje em dia está crescendo, se tornou popular, se tornou moda, mas ainda assim, o maior quantitativo da produção desse mel é por comunidades tradicionais. Então, é lógico que eu quero consumir um mel de qualidade, é lógico que eu quero não correr riscos durante o consumo desse mel, mas a gente tem que pensar num meio termo entre viabilizar a produção por essas comunidades tradicionais e não tornar algo tão burocrático e impeditivo que obrigue elas a não comercializar esse mel ou comercializar na informalidade, tá? Então, o entreposto, a casa do mel, assim como existe para as abelhas com ferrão, tá? E aí, para o caso de abelhas com ferrão, isso é muito mais ajustado, já que elas produzem muito mais mel, a renda ela tende a ser maior para o produtor, ele tem muito mais condições de fazer isso. Mas quando você vai pensar isso para a abelha sem ferrão, que produz menos mel, mesmo assim é um mel mais valorizado, mas que é produzido por comunidades tradicionais, na sua maior parte, isso pode se tornar, sim, um fator de impedimento. Agora, sim, é o que eu sempre converso com vocês, é o que eu sempre falo para as minhas turmas. O pequeno sozinho, ele pode muito pouco, tá? Ele não consegue avançar. A melhor maneira para o pequeno crescer é através de associações comunitárias, através de cooperativas, tá? Uma pessoa talvez não tenha condições de produzir em quantidade, nem de fabricar uma casa de mel como essas, mas quando você junta 10, 15, 20 produtores, se torna muito fácil, os custos são divididos, o quantitativo de produção é maior porque existe uma união de produções. Então, isso também é uma discussão que tem que ser levantada, considerando a nossa cultura aqui na região norte de sempre desconfiar de quem está do lado, de nunca confiar de quem está no lado, e aí as coisas elas não avançam, como avançam no sul, no sudeste, no centro-oeste, que tem muito forte a cultura do associativismo, que tem muito forte a cultura do cooperativismo, tá? Então, por um lado, a burocratização da produção do mel de abelha sem ferrão é danosa, mas, por outro lado, esse pensamento de que você consegue tudo sozinho, como nós temos aqui na região norte, também deve ser combatido, tá? Um outro local de coleta possível, né, é a unidade de coleta, que é essa que vocês estão vendo mais aqui embaixo, tá? A unidade de coleta, ela pode ser feita com barracas cercadas por uma tela, uma rede de tela bem fina, tá? Onde você desmonta esse local e leva para outro local, tá? Então, ele é móvel e ele ajuda muito, por quê? Porque debaixo dessa estrutura você está protegido do sol, está protegido da chuva, você está protegido dos insetos que podem vir, como moscas, que podem vir ali atrás do mel, tá? Observe que dentro dessa, eu vou dar uma ampliada aqui. Observem aqui, que está todo mundo aqui paramentado, né? Está com gorro, está com uma capa de proteção na roupa, está de máscara, para garantir a qualidade dessa coleta, tá? Então, essa é uma alternativa, né, à Casa do Mel, para realizar a coleta desse material, porque ele pode ser coletado a campo, próximo onde as caixas ficam. Na Casa do Mel, você precisa levar as melgueiras para lá, para a Casa do Mel, para depois fazer a retirada dele, tá bom? E também é possível, tá, a coleta no próprio meliponário, como é realizado já em muitas regiões.
Então, você tem uma pessoa lá paramentada com um equipamento simples, aqui você tem uma vasilha com um sugador, tá? Uma bomba a vácuo que vai sugar esse mel de dentro do pote e jogar dentro do vasilhame, tá? Então, a pessoa que está fazendo a coleta paramentada, ela vai lá, ela abre os potes de mel, ela coloca uma mangueirinha lá, liga a máquina vai sugando esse mel para dentro do recipiente. Tá? Então, isso aqui é o que é mais realizado a campo. De maneira tradicional, sem toda essa paramentação, é isso que o produtor está acostumado a fazer. Seguindo algumas técnicas de segurança, seguindo todos os procedimentos para não contaminar esse mel, tá? Um produtor bem treinado, aí ele consegue fazer essa coleta de maneira higiênica. Então, os 3 tipos de locais onde se pode coletar o mel é no entreposto, a Casa do Mel, são unidades de coletas, geralmente móveis, e no próprio meliponário, tá bom? Com relação aos métodos de coleta, gente, existem 3 tipos. Você pode perfurar os potes, tá? Você pode fazer a compressão dos potes e pode fazer a sucção, tá? Aqui demonstrando, vou dar uma ampliada aqui para vocês. O método de perfuração dos potes. Como é que isso funciona? Essa aqui são caixas horizontais, tá? Isso é muito realizado no Nordeste do Brasil. São caixas horizontais, daquele modelo que eu não me detive muito, porque realmente o mais fácil é a caixa racional, aquela caixa vertical, como aquela que a gente treinou, que a gente comprou, tá? E basicamente esse método de perfuração, ele é perfurar os potes de mel, né, que a gente chama de desopercular, tá? Abrir esses potes de mel. E essa caixa, ela tem uma perfuração que permite, né, que esse mel escorra quando virado, tá? Esse mel que escorre, ele passa por uma peneira para tirar as partículas dele e depois ele é coletado dentro de um pote. Eu não recomendo, e provavelmente você não vai ver nenhum tipo de mel comercializado dessa forma, tá? Por quê? Porque lembra que as abelhas, elas também têm o seu local de lixo, então elas têm uma lixeira interna dentro da caixa. Então esse mel, ele vem com alguma contaminação, ele vem com algum tipo de partícula que pode fazer com que esse mel não seja aproveitado comercialmente, não tenha um tempo longo de prateleira. Então, para consumo imediato, para consumo pessoal, ok. Agora, para comercializar, esse método ele não é recomendado, tá? Existe uma outra maneira de fazer isso aqui, com a perfuração dos potes também, e isso você faz com essa caixa que nós ensinamos, né, essa caixa racional, que é você retirar a melgueira dessa caixa, dessa colônia, você perfurar os potes e virar, né, dentro de uma vasilha. Então, você pega aquela melgueira, você vira dentro da vasilha de coleta, tá? E aí esse mel vai escorrendo, né? Você coloca as melgueiras de cabeça para baixo e ele vai escorrendo para dentro do pote. É uma outra forma, mas cai, por mais que seja menos contaminado, porque ela não escorre por dentro da caixa de criação, ela ainda pode ocorrer sim, que tem ali partículas que vão contaminar o mel. Lembra que as abelhas, elas colocam esse mel dentro de potes de cera vedados, né? Bem protegidos do ambiente externo, e quando você faz isso, aquilo que está no chão, aquilo que está pregado nas paredes dessa melgueira, podem eventualmente vir cair na peneira, o mel vai passando por ele, vai se contaminando. Então, é uma forma possível, mas é uma forma que também não é recomendada. Existe uma outra forma também chamada de compressão dos potes, que nada mais é do que você retirar os potes de mel de dentro da melgueira e espremer com a mão. Tá? Utilizando uma luva, lógico, você espreme aquele pote com a mão. Isso a luva fica bem melecada, existe um desperdício de mel, mas é um dos jeitos que é utilizado para fazer essa retirada. Se você pensa em fazer isso de maneira comercial, eu recomendo, né, fortemente o método de sucção. O método de sucção,
né? O mais comum, eu até passei um pequeno vídeo para vocês lá no grupo do WhatsApp, ele pode ser realizado com uma seringa, tá? Você abre os potes que estão fechados, né? Os que estiverem abertos você também pode aproveitar. Se você comprar uma seringa muito pequena, que vem de farmácia de 3 a 5 ml, essas seringas, elas normalmente não têm um bico tão grande, tá? Enquanto essa aqui, ó, se vocês puderem ver, ela tem um prolongamento grande de bico, que você consegue alcançar o fundo do pote lá de mel, tá? Essa é uma maneira bastante tradicional de você fazer a coleta do mel, tá? E bastante higiênica também, já que você não tem contato com o mel diretamente, e nem o mel tem contato com aquilo que tem no interior da caixa. Com isso, a contaminação é menor. E esse mel ele sai diretamente do pote para dentro da vasilha que você vai utilizar para comercializar esse mel. Uma outra forma também, gente, é você fazer o uso de alguns aparelhos que são aparelhos até comuns de serem encontrados no mercado, que são aparelhos de sucção. Tá? Então, por exemplo, aquele aparelho de sucção médico ou do dentista que ele usa para tirar, né, a saliva da boca do paciente, eles podem ser utilizados normalmente para fazer a coleta desse mel. Como é que ele funciona? Ele tem aqui um motor que gera aqui, ele tem aqui, ó, se vocês puderem observar, ele tem um tubo ligado a dentro desse recipiente. Esse motor puxa o ar de dentro desse recipiente e gera um vácuo aqui. Esse vácuo, ele faz com que haja uma sucção aqui nessa mangueira, tá? E vai puxar o que tiver ali na outra ponta para dentro dessa... E vai puxar aquilo que tiver do outro lado da mangueira para dentro do recipiente, tá? Então, isso aí você pode comprar na internet, tá? É acessível, tá? Facilita aí tem alguém com o fone ligado, tá, gente? Facilita aí a remoção desse mel de dentro dos potes, tá? E evita o contato com o meio externo também. Então, é bem simples. Qual é a grande dificuldade, né? Qual é o grande problema desse tipo de equipamento? Energia elétrica. Se você tiver numa comunidade tradicional, onde a energia elétrica ela não é tão acessível, ela falha muito, você pode ter a coleta prejudicada porque ela funciona à base de energia elétrica. Tá? Então, essa é a desvantagem dela. Tá? Agora, que ela é mais rápida, que ela é higiênica, tá? Então, seja qual o método mais recomendado para coletar o mel para comercialização é o de sucção, seja ela feita por máquina, seja ela feita por uma seringa. Então, olha só, com relação ao beneficiamento, eu coletei o mel, eu vou beneficiá-lo, tá? Eu vou transformá-lo em um produto comercial, tá? E eu preciso tomar cuidado com a conservação dele, né? Porque não adianta eu comprar, eu não quero comprar um produto que em 3, 4 dias eu não consigo mais consumir ele porque ele estragou, tá? Então, os produtos, eles são normalmente beneficiados para ter um maior tempo de prateleira, tá? Um maior tempo de validade. Com o mel de abelha sem ferrão, é a mesma coisa, tá? O mel de abelhas sem ferrão in natura, ou seja, no natural, né, na maneira como eles estão lá no pote, na maneira como você retirou lá dos potes, ele fermenta muito facilmente porque ele tem muita água. Então, o mel de abelha sem ferrão é um mel muito mais líquido, ele é menos viscoso que o mel de abelhas com ferrão. Porque o mel de abelhas com ferrão tem menos de 20% de água normalmente, naturalmente, elas já produzem esse mel com pouca água. O mel de abelha sem ferrão ele já tem de 25% a 35% de água, dependendo da espécie, então ele é mais líquido. E como a água é um nutriente que é necessário para o crescimento bacteriano, o que acontece? Ele fermenta mais rápido, ele estraga mais rápido, tá bom? A fermentação, gente, nem sempre ela é algo indesejável, tá? A fermentação, por exemplo, nas coalhadas, né, o leite se transformar em coalhada é algo desejável e é um processo de fermentação. O leite se transformar em iogurte é um processo de fermentação. O mel de abelhas fermentando, existe um processo chamado de maturação que aproveita a fermentação até certo ponto desse mel.
tá? Isso a gente não vai ver, se é uma tecnologia aí que tá mais ou menos desenvolvida, a gente vai ver os mais comuns que a gente encontra, tá? Mas a fermentação ruim é aquela que estraga o mel. Existe a fermentação boa, que é aquela que ajuda a conservar o mel, mas altera um pouco o seu sabor, deixa mais ácido, enfim. É uma outra história isso, tá? O método mais simples, né, é o da refrigeração. Colocou na geladeira, vai conservar ali pelo frio. Mas existe uma questão aqui. Para que você está refrigerando esse mel? É para consumo pessoal? Porque se for para consumo pessoal é uma coisa, você tirou o mel da caixa, colocou na geladeira e você vai consumir. Beleza, tranquilo. Ou é um uso comercial? Porque pensa o seguinte, se eu estou conservando ele pelo frio, lá na minha residência, lá no meu meliponário, e eu quero vender esse mel ele vai ter que sair da minha casa em caminhão refrigerado, ou então em veículo refrigerado. Eu não estou dizendo veículo com ar-condicionado ligado, eu estou dizendo aqueles veículos que realmente têm refrigeração neles. E lá na prateleira do supermercado, ele vai ter que ser vendido também refrigerado. Então, a gente já exclui daí o pequeno vendedor, que geralmente não tem ele vai ter lá as suas prateleiras de madeira, né? Ele não vai conseguir vender esse mel. Ele vai conseguir vender o mel de abelha com ferrão, porque ele fica bem na temperatura ambiente. Mas o mel de abelha sem ferrão ele não vai conseguir. Se o método de conservação que você escolheu para comercializar esse mel, ele é com refrigeração, tá? Agora sim, o mel refrigerado é aquele que conserva mais as características naturais desse mel de abelha sem ferrão, tá? Qualquer outro processo que você fizer vai ter alteração. A gente vai ver aqui os outros métodos, vai ter alteração, porque você vai mexer com os componentes desse mel, tá bom? Então, assim, a refrigeração, ela demanda muito mais trabalho da coleta até a venda para o consumidor final. No entanto, é aquela que deixa mais, que preserva mais as características do mel in natura. Outro método de conservação, gente, é a chamada desumidificação ou desidratação, tá? Que nada mais é o mesmo nome para a mesma coisa, dois nomes diferentes para a mesma coisa, tirar água do mel. Então, como eu mostrei no slide anterior, o mel de abelhas sem ferrão tem de 25% a 30%. Então, normalmente, a gente faz a diminuição desse conteúdo de água do mel para menos de 20%, para se assemelhar àquele mel de abelhas com ferrão. Então, olha só que eu já estou modificando um parâmetro, tá, de composição desse mel de abelha sem ferrão. Porque se naturalmente ela vai ter de 25% a 35% de água, aqui eu estou diminuindo para menos de 20%. E aí ele não é mais tão líquido, tão fluido como in natura. Ele vai se tornar um pouquinho mais viscoso. Isso já é uma alteração na característica desse mel, tá? Aceitável, legalmente aceitável, mas é uma alteração, tá? Já vai se diferenciar tanto aqui daquele mel de abelha com ferrão, tá? Para isso, eu posso usar uma máquina de desumidificação, que é uma máquina já comumente utilizada na apicultura, na criação de abelhas com ferrão. Então, você pode pesquisar na internet, você vai ter vários modelos, você vai colocar o mel dentro dessa máquina, ela vai retirar a umidade. Você pode também utilizar a sala de desumidificação. O que é uma sala de desumidificação? É uma sala, vou colocar aqui uma seta antes de ampliar. É uma sala, tá, preparada com um aparelho chamado desumidificador e um ar-condicionado. E como é que isso funciona? O desumidificador, ele tira a umidade do ambiente. Quando ele tira a umidade do ambiente, a umidade que está dentro do mel, que foi depositado em basqueta ou em vasilhas de metal, tá, como seria aqui, como se aqui tivesse cheio de mel, o que vai acontecer? A água que está dentro desse mel vai sair para o ambiente, porque o ambiente ficou muito seco, tá? E qual é a função do ar-condicionado nisso? É tirar esse vapor de água que vai saindo do mel para fora dessa sala de desumidificação, tá bom?
E aí, como é que eu sei que está no ponto exato? Existe um aparelhozinho, tá? Que mede a umidade dos alimentos. Então, ele funciona mais ou menos como se fosse aqueles scanners de temperatura. Professor, Oi, pelo fato de que tirar a umidade, a consistência é a mesma, né? não, não. Um Não? mel, não. O mel de abelha sem ferrão, naturalmente, ele é mais aguado, ou seja, ele é mais fluido. Ele é menos consistente que o mel de abelhas com ferrão, tá? Esse mel comum que a gente compra aí nos supermercados. Quando você tira a umidade, você está tirando água. Então ele fica muito mais viscoso, ele fica mais consistente, tá? Então pense assim, você tá fazendo Não, pode falar. não, meu raciocínio estava certo, mas aí eu quis perguntar porque como eu não sei mesmo, Ele aprendendo fica, aqui. não, Mas o raciocínio era esse mesmo. como eu estou construindo casa, pensa assim, se você colocar pouca água na massa, lá no cimento com areia, ele vai ficar muito duro, né? Vai ficar muito grosso. Se você colocar mais água, ele vai ficar mais fino, né? Vai ficar mais ralo. Então é mais ou menos esse pensamento. Se você tirar a água, o produto ele fica mais grosso. Se você colocar água, o produto ele fica mais fino, mais fluido, menos consistente, tá? É esse o pensamento. E aí, gente, depois que nessa sala, você descobre, né, quando você usa a sala de desumidificação, que o mel está no ponto usando esse aparelhinho aí, tá? Que ele vai funcionar como um scanner aí do mel e ele vai apontar aí qual é a quantidade de água. Então, observe aqui que ele está apontando 28,5% de água no mel e aqui ele está apontando 18,7%, ou seja, menos de 20%, tá? Retirando água do mel, você ajuda a conservá-lo, mas você não vai ter aquele mel característico de abelha sem ferrão. Você vai ter um mel mais consistente, um mel mais viscoso, tá? Do que é realmente o mel de abelha sem ferrão. Mas pensando no prazo de validade, pensando no tempo de prateleira, é uma das formas de se comercializar melhor do que a refrigeração, porque a refrigeração vai dar muito mais trabalho, tá? Principalmente para o pequeno produtor. Até aqui alguma dúvida? Professor, cortou na hora que o senhor falou, esse 28% é A que eu não umidade. entendi. A umidade, né? Então no Me- primeiro mel ele está vendendo 28,5% de umidade, que é o característico do mel de abelhas sem ferrão. Já no lado ele está medindo 18,7%, ou seja, depois de retirar a umidade, umidade, né, umidade, depois de retirar a umidade, ele tá no ponto de ser fechado e comercializado. O último método que a gente vai falar é o de pasteurização, que eu acho que todos vocês já ouviram, né, sobre o método de pasteurização. O que é o método de pasteurização? É um tratamento por calor, né? E como é que se faz isso? Envasar o mel em recipientes abertos de armazenagem ou comercialização, tá? Então, basicamente, a gente faz isso com um recipiente de vidro, né? O de plástico, como a gente vai submeter a calor, ele pode gerar resíduos dentro desse mel, ele pode derreter, dependendo do tipo de plástico. Então, a gente faz a pasteurização em recipientes de vidro. Coloca o mel dentro desse recipiente de vidro, não tampa ele, e aí em banho-maria, eu vou aquecer o mel a uma temperatura de 65 graus. Tá? Então, eu vou colocar ele numa água de banho-maria, né, uma água aquecida, e quando o mel atingir 65 graus, eu vou retirar esse mel do banho-maria, tá? E vou fechar. Eu fechei ele, eu jogo água fria para resfriar. Não aquecer mais do que 65 graus, porque aí você vai queimar o açúcar, nem colocar ele direto no fogo, tem que ser no banho-maria. Tá? Com isso, com esse aquecimento, eu ajudo a matar micro-organismos que provavelmente estejam ali dentro desse mel. Tá? E quando eu jogo água para resfriá-lo rapidamente, eu dou um choque térmico nesses micro-organismos, ajudando a matar eles também. Então, eu aqueço para matar e resfrio para matar também. Tá? Esse resfriado rápido causa um choque térmico nesses micro-organismos.
Esse é bem simplificado, esse é o processo de pasteurização. Nunca fazer essa pasteurização em potes de, de plástico, não colocar o mel diretamente no fogo e resfriar imediatamente após retirar do calor com água fria. Entenderam? Beleza, eu fiz todo o meu processo lá de conservação para conservar esse mel e agora eu vou envasar e rotular. O que, que a legislação manda, gente? A legislação O paraense. professor Pode deu um falar. bolo agora na cabeça. O Por senhor quê? falou que a pasteurização ela altera um pouco as características, foi isso? Sim, o único método de conservação que não altera essas características ou altera minimamente é a refrigeração. É colocar o mel na geladeira, porque você não tratou esse mel retirando água e nem esquentando ele, tá? Mas ele é muito mais difícil, porque vai ter que estar refrigerado lá onde foi produzido, vai ter que estar refrigerado no transporte, vai ter que estar refrigerado no local onde vai ser Ah, vendido, entendi. tá bom? Obrigada, obrigada. Ok. Para eu fazer, Professor, mas é o mesmo tempo de conservação, fazendo a pasteurização, é o mesmo tempo de conservação conservando na geladeira? não. Conservando na geladeira, os estudos mostram que você pode manter até um ano. Fazendo desumidificação e pasteurização, você pode manter por até 2 anos esse mel aí estocado, Ok, obrigada. ok? Beleza. Olha só, quando eu for vender, eu tenho que colocar um rótulo nesse produto. Se eu estou vendendo, eu tenho que dizer, né, que produto é esse. Então, a legislação manda que os produtos tenham rótulo. Então, o que, que diz a legislação paraense? Mel de, né, nome popular da abelha e o nome científico, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, olha, é um mel de Jataí, tá? Ele está marcado bem aqui, que é um mel de Jataí, tá? E o tipo de processamento, né? Se foi refrigerado, se foi, foi feita a desumidificação, se foi feita pasteurização. E essa questão aqui é interessante. Se o mel ele for monofloral, o que, que é monofloral? Se as abelhas produziram esse mel coletando pólen, né, ou coletando outras substâncias de apenas de um tipo de flor, então você tem que indicar no rótulo a flor e comprovar por metodologia analítica específica, que é a melissopalinologia, que é um ótimo nome para você colocar no seu doguinho aí, melissopalinologia, né, para chamar ele na rua quando ele escapa vai ser excelente. Nem vai dar um nó na sua língua. Mas o que, que quer dizer essa palavra estranha aí, melissopalinologia? As abelhas, elas coletam pólen para produzir mel. Então, existem técnicas de identificação da flor pelo tipo de pólen. Então, a pessoa vai lá, coletar esse resíduo de pólen que está no mel e vai comparar com um banco de dados de imagens de pólen. E aí, a partir dessa comparação, ele vai dizer, olha, esse mel foi produzido a partir de determinada flor, porque os pólens, né, se vocês tiverem curiosidade, coloquem depois pólen no microscópio. Aí vocês vão ver que os pólens eles têm formatos característicos dependendo da planta da onde ele é produzido. Tá? O pólen não é igual de uma planta para outra. Então, a melissopalinologia ela é um método de identificação de qual tipo de flor foi produzido determinado mel. Tá? E ela é exigida pela legislação paraense quando o mel ele é unifloral ou monofloral, ou seja, quando ele foi produzido a partir de um único tipo de flor. Quando o mel ele é polifloral, ou seja, quando ele foi produzido de vários tipos de flores, você não precisa necessariamente colocar isso, porque aí você vai ter muitas coisas ali, né? E você não vai saber a proporção de quanto de cada flor foi produzido aquilo. Então, pegando comparação aí da apicultura, né? O mel de abelha com ferrão, você tem o mel de laranja, você tem o mel de cupuaçu, você tem o mel de, de, de rosas. Por quê? É a flor onde essa abelha foi buscar o pólen para produzir o seu mel. Né? E isso, dependendo da flor,
o mel vai ter uma característica diferente, tá? Mas, legalmente, no rótulo, você vai ter que ter essas informações segundo a legislação paraense. Então, aqui, como exemplos, mel de abelha sem ferrão, né, o nome é tubuna, tá? Eu estou pegando aqui diversos tipos de mel da internet, tá? Então, lembra que cada estado tem a sua legislação. A nossa diz que tem que ter o nome comum e o nome científico, tá? Ó, mel de mandaçaia, aqui tem mel de uruçu, tá? E aqui embaixo, vou dar uma ampliada, ó. Oxi. Ó, mel de uruçu, abelha nativa sem ferrão, Melipona compressipes. E aqui tem uma florada, só que eu não consigo ler. Então, esse aqui seria o, o rótulo que mais se parece com aquilo que é exigido no Pará. O nome da abelha, comum, o nome científico, a florada, tá? E que é uma abelha nativa sem ferrão. Após aberto, conservar na geladeira. Tá bom? Basicamente, essas são as informações que você precisa ter. O nome do produto, mel de abelha sem ferrão, a marca comercial, mel doce mel, se você quiser colocar, né? O peso, quanto é que tem naquela embalagem, o endereço da onde foi produzido, se for uma empresa ou CNPJ, informações nutricionais, né? Condições para conservação, na geladeira, pode colocar em temperatura ambiente, quando foi coletado, o tempo de validade e, se houver, né, a identificação do lote. Ok, gente? Entenderam?